Boa tarde a todos. Bem-vindos à primeira semana de Ciência, Tecnologia e Inovação das Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Eu sou o professor Marcelo Muniz. Gostaria de cumprimentar o diretor de Portos e Costas, almirante Alexandre Cursino de Oliveira, o comandante do Centro de Instrução, almirante Graça Aranha, almirante André Moraes Ferreira, o superintendente de ensino, almirante Cid Augusto Claro Júnior, e ao chefe de ensino essencial, capitão de mar e guerra, Pedro Henrique da Silva Santos, e assim como a toda a equipe organizadora do evento. O nosso assunto vai ser a certificação, competência, qualificação profissional e ambiental nas embarcações autônomas. Para tal, nós vamos conversar com o comandante Alejandro Mário, ele é um homem do mar, e apresentar a visão daquele que opera o navio, aqueles que vão operar esta nova tecnologia, buscando esse entendimento. O nosso debatedor, o assunto que nós vamos tratar com ele é especialista em administração, pesquisa de inteligência artificial para navios autônomos, participou convidado no Simpósio Internacional para Navios Autônomos em Amsterdã, assim como participou de outros eventos internacionais, e traz para a gente parte dessas informações para nós aqui neste painel. Evidentemente que a gente passa pelos interesses da área de concentração das disciplinas que temos nas escolas, que é a gestão ambiental, como é que vai ser, a certificação profissional, vai ter emprego a bordo? Já que estamos falando de autônomos, como é que vai ficar a situação dos oficiais de máquinas, dos oficiais de náutica? Porque é uma inovação que nós temos também que abordar pelo campo do profissional. E esse é o nosso objetivo inicial. Então, passo a palavra ao comandante Caprário, dando-lhe as boas-vindas em nome da equipe organizadora. Obrigado, professor Muniz. É uma honra estar aqui participando desse painel. Agradeço o convite do professor e da organização do professor Barbosa. Saúdo desde já o comandante do CIAGA, almirante André Moraes Ferreira, e o comandante do CIABA, capitão de mar e guerra, Josué Fonseca Teixeira Júnior. O objetivo de hoje, nós vamos tratar sobre o impacto que os navios autônomos, essa nova tecnologia, vai trazer para a certificação. Por isso, eu alerto a todos que todos os exemplos do avanço de navios autônomos que nós vamos mostrar aqui não serão detalhados, até para a gente não fugir do assunto principal, que é o impacto que vai ter para a certificação dos oficiais de náutica e de máquinas. Então, eu, no meu trabalho, que está à disposição na biblioteca, Navios Autônomos, as Perspectivas de uma Nova Era nos Mares, eu faço um conceito que tem a ver com a inteligência artificial, a interface humana remota e os sensores que vão alimentar essas embarcações, as informações para a inteligência artificial de bordo. Será que um navio fantasma vai estar solto pelos oceanos, já que não vai ter tripulação? Esse é o imaginário popular que passa quando vemos essa tecnologia entrando no nosso mundo. Ela faz parte de uma revolução que vai ser totalmente disruptiva e vai fazer com que nós tenhamos um cenário totalmente diferente do que nós estamos vendo hoje. O cenário nacional e internacional, então, a gente não vai entrar em detalhes, mas vai deixar aqui na apresentação, que vai estar disponível, e vamos tratar, então, das oportunidades com essas novas tendências e o incentivo que terá para todo o segmento marítimo com essa nova tecnologia. Então, vamos lá. Nós estamos acostumados a ver as tripulações fazendo parte do normal do dia a dia de um navio. Porém,
a tecnologia foi sendo embarcada cada vez mais. Eu coloco aqui, na época em que eu estava na Fronap, o professor Muniz também esteve na Fronap, hoje Transpetro, e a gente tinha que tirar a reta do Sol, ponto estrela, e o satélite foi vindo e transformando o dia a dia do oficial de náutica. Eu recomendo para os oficiais de náutica de hoje ainda que aproveitem a fazer esses cálculos de navegação astronômica, porque é muito interessante. Bom, nós temos aí a relação de tempo com o número de tripulantes, como ele foi diminuindo em 1860, por exemplo, a média era de 250 tripulantes. Hoje, atualmente, desde os anos 2000, já temos apenas uma configuração de tripulantes que é menor do que 20. Então, já que o navio vai pensar sozinho, um navio autônomo, então, para que certificar alguém? É uma pergunta que muitos poderão fazer. Bom, como elemento de informação relevante para mostrar o quanto os navios autônomos estão sendo um objeto de uma corrida internacional, nós temos aí todos esses países que estão tentando desenvolver e revelar o quanto antes. E nós vamos ver que isso já está fazendo parte do hoje. Nós temos já navios autônomos operacionais no mundo. O Brasil, inclusive, entrou nessa corrida com iniciativas no Rio, Bahia, Santa Catarina e Ceará. Grandes empresas também já fazem parte dessa corrida e existem organizações não governamentais que também fazem parte, e várias empresas, por exemplo, se juntaram para que essa iniciativa tenha resultados o mais rápido possível. Essas gigantes da navegação e da comunicação, a Rolls-Royce, que é hoje a Kongsberg, a Wärtsilä, Ericsson, Cargotec, ABB, todas essas empresas já fazem parte de um consórcio desde deste ano. Ela era a DMEC, hoje é a OneSea, e que até 2025 o transporte marítimo autônomo será uma realidade. Vejam que na corrida ali que eu destaquei, as classificadoras principais do mundo estão diretamente engajadas, participando desses projetos. Uma perspectiva de quanto esse mercado irá movimentar, no Allied Market Research, prevê que 135 bilhões até 2030, mas esse número pode ser maior. As energias propulsoras, vale destacar que a tendência é que utilizem cada vez menos as fontes de carbono, com destaque para um futuro próximo, os grandes graneleiros que vão atender para atender a demanda de commodities, de alimentos, elas poderão ser, inclusive, movidas a reatores nucleares. Não é fissão nuclear, que seria para bombas nucleares, é importante só destacar. Essa é uma tecnologia que virá. Porém, a grande tendência é o gás liquefeito natural e embarcações de baterias elétricas, totalmente elétricos. Células de hidrogênio também é uma próxima tendência. Essa revolução está a caminho, e por quê? Porque nós vamos ver mais à frente, existe um cenário hoje totalmente propício para a instalação dessas embarcações autônomas. Nós temos já uma embarcação autônoma plenamente operacional, a primeira do mundo foi dos Estados Unidos, um drone militar, que é um caça-submarino, já está participando da 4ª Frota no Pacífico, é o Sea Hunter. O primeiro registro de navio autônomo comercial coube à ASV da Inglaterra, inclusive um brasileiro participou desse projeto, que é um grande orgulho para todos nós. Os fundamentos principais do navio autônomo, também não vou poder entrar em detalhes, mas apenas meramente como informação para que ele funcione. Quais são, o que vai afetar isso na nossa certificação? O Centro de Inteligência Artificial de bordo, o sistema de comunicações e o sistema de sensores fazem parte dos fundamentos do sistema, de forma em que, num cenário breve, nós teremos
com os navios autônomos já em funcionamento, quer dizer, em breve, com a multiplicação ainda maior, porque eles já existem, já estão operando, inclusive em águas territoriais nacionais, nós vamos ter o seguinte cenário, com o oficial de náutica se deparando com navios autônomos no seu cenário. E nós teremos também, em breve, navios autônomos se deparando com outros navios autônomos. Portanto, essas manobras vão ter que ser decididas na COLREG, e o que está se estabelecendo também na IMA é que, entre navios autônomos, talvez não precise do COLREG. Isso está sendo estabelecido ainda na IMO. Mas os navios autônomos, eles podem não significar sem tripulação. Ou seja, a Maersk, por exemplo, lidera a ideia de que os navios devem permanecer com inteligência artificial, porém tripulados. Por que nós já vamos ver. Então, o oficial de náutica, ele vai se deparar com uma nova oportunidade em que ele vai poder operar esses navios totalmente autônomos por centros de controle remoto. Por isso, vai precisar de uma certificação diferente, uma certificação especial, diretamente direcionada a atender essa necessidade. Se permanecer com a inteligência artificial a bordo, porém com a presença humana, com a interface humana direta, ou seja, com o oficial de náutica no passadiço, mesmo assim também vai precisar de uma certificação, porque essa inteligência artificial ela vai precisar da interface humana em momentos de emergência ou quando necessário. Enfim, nas máquinas, como vai se dar quando tivermos um navio totalmente autônomo? O oficial de máquinas ele vai comparecer à embarcação quando ela se aproximar da costa. Quando ela estiver atracada, ele vai poder embarcar como se fosse um prático e vai fazer as manutenções de todas as ordens, preventivas, preditivas e corretivas. Num cenário futuro, como é que vai impactar a inteligência artificial nos navios? Então, eu coloquei aqui uma projeção da Oxford University do quanto os robôs substituirão as atividades humanas. Nós vemos que, para os oficiais de náutica, 1/3, a possibilidade é de termos uma perda de mercado. Já para o de máquinas, 4%. Isso aí não são projeções precisas, elas são indicadoras de quanto a inteligência artificial entrará para substituir ações humanas. Porém, esse 4% indica que oficiais de máquinas não terão problemas de emprego. Hoje, quem faz a escolha de oficial de máquinas é a mais segura no mercado futuro. Não estou falando futuro dentro de muito tempo, nós estamos falando já 2025. Só como referência de tempo, para usar assim, um marco referencial que todo mundo conhece, a Copa do Mundo do Catar já é em 2022, quer dizer, 3 anos depois já teremos um cenário com a inteligência artificial a bordo. Mas, de qualquer maneira, o oficial de náutica precisa aproveitar essa oportunidade com a nova configuração que vem por aí, onde ele vai atuar dentro de uma sala de centro de controle remoto e vai poder manobrar a embarcação. Então, nós temos aí as certificações em que vão se dar sem inteligência artificial, vai ser normal, como temos hoje, também junto, quando necessário, com o posicionamento dinâmico. Com a inteligência artificial, também vamos precisar de certificação, tanto para o oficial de náutica quanto de máquinas. E uma outra diferente é para navios totalmente autônomos. Por que essas certificações precisam vir? Para padronizar, para que quando nós tenhamos um cenário de navios tripulados entre si, tripulado e autônomo, ou autônomos, tenhamos um padrão internacional. Muito bem. Que questões importantes temos sobre a certificação? Como dissemos, tem que seguir um estándar internacional. Seria interessante que descentralizasse para que todas as autoridades marítimas pudessem fornecer as certificações, porque essas autoridades marítimas conhecem melhor o seu marítimo.
E, claro, lembrando aos alunos da importância do inglês. Já é muito importante hoje, mas é importante salientar o quanto é necessário dominar o idioma inglês. A inteligência artificial, eu não vou entrar aqui em detalhes, ela faz parte do conceito em que vai ser trabalhado na Via Autônoma, por isso eu deixo aqui para que os alunos possam facilmente encontrar informação dentro da apresentação. Só mencionando aqui que, assim como temos a capacidade de dispositivos substituírem as ações repetitivas, também vamos ter isso a bordo. Eu deixo aqui alguns conceitos também que são muito importantes por fazerem parte do linguajar do marítimo, para entender sobre inteligência artificial, do quanto a arquitetura dessa inteligência artificial vai fazer parte até da nossa certificação. Precisamos conhecer já esse vocabulário e, por isso, eu deixo aqui para que todos conheçam. Tem aqui o diagrama de Venn, que vai ilustrar sobre essas interfaces dentro da inteligência artificial. Aqui lembrando que, logicamente, que a revolução passa por uma série de capítulos, ou melhor, segmentos, né, da inteligência artificial e de toda enfim, da estatística de dados, algoritmos, integração de sistemas, Internet of Things, a IoT, né, e, enfim, toda a estrutura que faz parte da indústria 4.0 vai fazer parte da tecnologia embarcada, que já tem no passadiço, tem na praça de máquinas e no sistema de comunicações, que vai ter um atraso de milissegundos na transmissão de dados, através desses novos satélites, inclusive da série da Falcon X, de Elon Musk. Todo esse cabedal de informações, interconectividade, trazem a e-navigation como fazendo parte dessa transformação. Nós temos aqui um cenário de conectividade também mostrado muito bem nessa figura, do centro de controle remoto e a conectividade com os navios. Aqui o sistema num conceito geral, lembrando o centro de controle, os sensores e a inteligência artificial. A realidade virtual também poderá ser uma das ferramentas. Quando o oficial de náutica colocar esse óculos, vai estar dentro da embarcação, né? Dentro, ele vai poder manobrá-la como se estivesse lá, embora tenhamos também como se fossem simuladores, mas, na verdade, são os próprios passadiços em si vão estar remotamente situados. Então, por isso que é importante o Brasil entrar o quanto antes no protagonismo da evolução dessa tecnologia, para que tenhamos os nossos centros de controle remoto no Brasil. Senão, claro, se deixarmos escapar essa oportunidade, poderemos, de repente, acabar vendo esses centros de controle remoto em outros países. A realidade aumentada para os oficiais de máquinas é importante, porque eles vão poder receber informações a todo momento sobre determinados reparos em que ele tem a dúvida. E ali eu deixo também, olha, o centro de controle remoto, 2 exemplos. Bom, o conceito da inteligência artificial a bordo passa pelo Total Awareness, que é a consciência total que é transferida para sabermos a todo momento, recebermos todas as informações da embarcação. Os sensores, eles também caminham nessa direção para transferir todas as informações, elas são integradas, todas elas são integradas no mesmo centro, e depois, quando detectado um determinado objeto no cenário para evitar colisão ou encalhe, eles são tratados e passam pelo sistema de inteligência artificial e conectados ao centro de controle remoto, que a inteligência artificial ela vai poder decidir a manobra. Porém, em uma situação crítica, logicamente, o controlador vai estar acompanhando e poderá até tomar
posse da embarcação. Só lembrando que caminha a mobilidade autônoma não só para navios, como para os automóveis, e nos drones aéreos, que têm capacidades impressionantes, inclusive decolam e aterrissam de porta-aviões com facilidade. Existem vários casos no mundo. Aqui destacamos a Jetstream, que é um experimento da BAE System, não é somente um experimento, mas o desenvolvimento de uma tecnologia para que tenhamos inteligência artificial em aviões. Por que isso? Vai ficar sem pilotos? Não, vai ficar com os pilotos, assim como a Maersk, por exemplo, fará com os navios mercantes, e vai impedir que, por exemplo, ações como ocorreu, infelizmente, em 2012, se não me engano, 2012, quando um piloto se suicidou, matando todos os passageiros naquela linha de Barcelona a Düsseldorf. Tivemos também o acidente da Chapecoense, jamais o piloto teria conseguido linkar 2 aeroportos com o limite do combustível. A inteligência artificial não permitiria isso e ele seria obrigado a descer em um aeroporto para fazer o abastecimento. O Total Awareness, eu aqui coloco tanto para a náutica, para máquinas, relembrando, nós temos o gerenciamento das informações para o controle remoto de passadiço e também da praça de máquinas. A todo momento, o oficial de máquinas vai receber as informações do estado de saúde da máquina, e aí ele, quando a embarcação se aproximar, como dissemos, ele vai poder fazer as manutenções necessárias. Remotamente, ele também vai poder atuar. Essa previsão existe. Só lembrando que haverão sistemas de redundância e que precisam ser padronizados também pela IMO. Então, a previsão, aqui eu coloquei de vários, aqui no caso da Kongsberg, prevê que para 2025 já tenhamos operacional um navio autônomo de carga, plenamente funcionando com todos os testes efetuados. A ADMEC, que hoje é a OneSea, também fazia uma previsão semelhante. A Rolls-Royce, na época, também, todos eles com uma previsão já de 2025, 2030. Essa substituição de frota ocorrerá de uma hora para outra? Não ocorrerá, porque não há infraestrutura de estaleiros que possa, de uma hora para outra, construir navios autônomos de forma a substituir a frota atual. Porém, nós vamos ver a lei da seleção natural atuando, porque não sobrevive a espécie mais forte, mas a que se adapta às mudanças. E está aí também, né, as mudanças que temos que ter, a adaptação às mudanças que nós, oficiais de náutica e de máquinas, temos que ter para esse novo cenário. São 90 mil navios, aproximadamente, é um dado de 2015, 1,7 bilhão de toneladas, como disse, não tem como fazer essa substituição de maneira abrupta. Porém, essa inteligência artificial irá embarcar e fazer parte do nosso dia a dia. Para quê? Para que então, é uma tendência essa inteligência artificial a bordo? Bom, totalmente autônomo é porque o custo da tripulação ele vai ficar de 40% a 90%, quer dizer, a operação do navio vai ficar entre 40% e 90% mais barata. Vejam quantos itens serão retirados sem a presença da tripulação. Os efeitos da pandemia estão também fazendo com que essa realidade avance ainda mais. A pandemia passou a existir, logicamente, como todos nós sabemos, este ano, porém essa corrida de navio autônomo já vinha acontecendo. Então, essa dúvida sobre termos seres humanos conduzindo as embarcações, e se tivermos um vírus ainda mais mortal do que o Covid, como ocorrerá para o transporte marítimo lidar com essa situação? Vejam que hoje nós temos, aí, esses são dados do estado de São Paulo, agora, do dia 5 de outubro, que até 400 mil marítimos estão presos a bordo, não conseguiram desembarcar para visitar as suas famílias. E temos aí elencados uma série de prejuízos gerados por essa pandemia. Sobre a economia de combustível,
de fato, com menos tripulação, haverá uma economia de óleo, e, claro, um dos grandes propulsores para que essa tecnologia seja embarcada é a redução de acidentes. Lembrando que 88% ou até 96% das colisões são por erros humanos. Isso através de vários estudos que eu aqui destaco. Eu queria parar um pouquinho, professor Muniz, para falar rapidamente sobre o caso do Stellar Banner, que é emblemático, foi na nossa costa, lá em São Luís do Maranhão, e que comprova que a inteligência artificial a bordo teria evitado esse acidente monumental. O navio estava com calado de 21,5 metros, passou por um banco de somente 20, pelo efeito squat, logicamente, e não houve efeito squat, ele simplesmente colidiu contra esse banco e ele veio a sossobrar. Depois teve que ser naufragado. Então, vejam aqui, isso aqui é uma confirmação do AIS, que demonstrou que ele simplesmente passou, não corrigiu o abatimento oficial de náutica e o comandante não corrigiram, e aconteceu essa tragédia. Um navio com inteligência artificial, ele saberia que ali tem um banco, corrigiria o abatimento e faria a passagem tranquila. Só para termos uma ideia de tudo que representou, eu elenquei aqui, desde a operação de resgate, as manobras de recuperação da carga, inclusive essa carga com a água do mar, ela passou a ficar com qualidade, né, muito pior daquela que industrialmente ela é mais favorável, né? Quer dizer, ela ficou contaminada e praticamente perdida. O óleo que foi recuperado também ainda está sendo processado. Enfim, todo esse custo foi um prejuízo de US$ 1 bilhão, pelo menos, são dados da Capitania dos Portos e da Vale, e do Portos do Maranhão. Nós estamos com esse prejuízo sem contar os danos ambientais. É um processo que ainda está em andamento no IBAMA. Para falar de frequência de acidentes marítimos, eu tenho um dado de 2017 de que no Brasil aumentaram 12,63%. Tivemos aquele caso de uma embarcação offshore que colidiu de frente com uma FPSO de maneira quase catastrófica. Só não foi pior porque realmente não houve explosões e incêndio na própria FPSO, mas houve uma destruição monumental, com prejuízos também muito grandes. E, logicamente, mais uma vez, com inteligência artificial, isso não ocorreria. Eu deixei aqui 2 links, quem tiver interesse pode ver acidentes que, infelizmente, têm ocorrido com maior frequência. Aqui eu destaco do Costa Concórdia, que levou uma perda de US$ 2 bilhões e, infelizmente, a perda maior de 30 pessoas. O comandante do Costa Concórdia resolveu se aproximar de terra. Dizem que era para se mostrar para uma passageira. Vejam a irresponsabilidade do comandante. E, ao fazer isso, ele encalhou no Recife, a embarcação sossobrou e levou essa perda de 30 pessoas, além de todos os danos ambientais, enfim, por falha evidentemente humana. Com a inteligência artificial não teria ocorrido. Então temos uma outra força motriz, que é o desafio planetário da crise alimentar dos 10 bilhões para promover a embarcação autônoma no mundo. Esses países em verde são aqueles que produzem a alimentação suficiente para abastecer a sua própria população no mesmo ano. Então, os de vermelho, obviamente, são aqueles que não conseguem produzir alimentos para a sua própria população. Isso aqui são dados da Global Footprint Network e demonstram que é necessário manter essas rotas marítimas para abastecer as populações com alimentos, não só de coisas, materiais, equipamentos, industriais e tudo, mas principalmente alimentos. Então, na comparação
dessas rotas, nós vemos a interdependência que tem os países. Inclusive, vejam o Extremo Oriente, China, Índia, Bangladesh, Japão, são populações que chegam juntas a 2,5 bilhões de pessoas, e manter essas populações é um empreendimento de logística crucial, e que o Brasil, inclusive, ajuda muito nessa questão de fornecimento de alimentos. Esse aqui é um dado de 2019, o mapa da fome demonstra que tem quase 1 bilhão de pessoas que estão em desnutrição. É 1 a cada 9. E, lembrando, nós vamos chegar a 10 bilhões de habitantes em 2050, o que vai tornar mais crucial ainda essa situação de manutenção das rotas marítimas. O transporte marítimo tem encontrado problemas para conseguir os marítimos. A demanda é de aproximadamente 45 mil novos marítimos todo ano, isso são dados da Marine Insight. Nós temos 1,2 milhão de marítimos e existem 8 mil novos navios existiam em 2017, isso para ter uma ideia do quanto é necessário ter marítimos para colocá-los nesses transportes marítimos, como eu falei, cruciais para a manutenção das rotas de fornecimento de alimentos. Só que esses tripulantes estão cada vez mais difíceis de conseguir. Por quê? Mas há muito desemprego no Brasil. Sim, é verdade. Precisa o marítimo buscar também oportunidades lá fora. Só que, lembrando, às vezes esses marítimos ficam, no caso das bandeiras de inconveniência, mais de 8 a 9 meses embarcados. Esse aqui são as vantagens dos navios no modelo de negócios que eles vão gerar. Então, nós vamos ter toda uma logística diferente, mais ágil e com menos custos quando tivermos os navios autônomos. O presidente, o secretário-geral da IMO, Kitaklim, ele é também um dos incentivadores e, portanto, já movimenta a IMO para regulamentar essas embarcações autônomas. Então, os casos pelo mundo aqui, que eu vou mencionar, eu só vou citar 4 ou 5 que são os mais importantes. Esse aqui é o Yara Birkeland, que nesse momento está parado devido à pandemia, porém, trata-se de um dos projetos mais promissores da Kongsberg, e também faz parte outras empresas, como a Yara, a Wilhelmsen, fazem parte do consórcio, e nós deveremos ver uma embarcação totalmente elétrica funcionando. Ela vai ser primeiro tripulada para acompanhar nesse primeiro momento e vai substituir 40 mil viagens por ano de caminhão entre essas cidades da Noruega. Toda uma infraestrutura robótica está sendo instalada nessa embarcação, inclusive para as atracações automáticas. Existem eletroímãs também que poderão fazer parte da infraestrutura portuária para essas embarcações autônomas, que também são modelos viáveis. Os sensores que o Yara Birkeland utilizará serão de primeira geração. Isso aqui é só importante mencionar que a Revolt, o projeto Revolt, desenvolvido pela DNV, ajudou nesse projeto do Yara Birkeland, embarcação totalmente elétrica. Aí tem, né, um painel completo de baterias, ilustrando como essas embarcações são, inclusive, carregadas em terra. A Wärtsilä vai ser uma das principais agentes dessa transformação também. Ela tem um plano incrível, disruptivo para o futuro do segmento marítimo. Esse sistema já está em funcionamento, o autodocking, principalmente para barcas, por exemplo, como a Rio-Niterói, onde elas fazem movimentos repetitivos, elas podem fazer atracação e desatracação automáticas. Eles têm desenvolvido também um simulador de controle remoto, já operacional.
através dessa iniciativa, será o Intelligent Shipping Technology Test Laboratory, o ISTLAB. Perdão, esse é o laboratório que está desenvolvendo essa tecnologia e já estão em testes. Essa empresa aqui, ela desenvolve inteligência artificial em Israel, voltada para os navios, é uma das que está mais à frente, e ela deverá revelar a solução muito em breve. Ela já tem uma série de algoritmos para as funções principais de manobra da Coreg, e a CAO é uma empresa interessante. Ela foi fundada por um oficial da Marinha Mercante, Xavier Guénin. Ele já produziu um controle totalmente remoto para navios, de forma que, a todo momento, os navios poderão receber, mesmo tripulados, a ajuda da operação de comandantes mais experientes. Em casos de emergência, em casos fortuitos, eles vão poder atuar junto à embarcação remotamente. E é importante só mencionar que é uma iniciativa junto à Total Energia, da França, quer dizer, uma multinacional francesa, do próprio governo francês e de outros parceiros que investiram 4 milhões de euros para esse projeto. Na mesma linha, o Artificial Chief Engineer, projeto da Kongsberg, é um sistema de controle de tomada de decisão remoto, tanto para drones militares quanto para navios comerciais. E aqui, só destacando, por último desses exemplos, eu destaco aqui, claro, a Tidewise, que é uma empresa nacional que lançou recentemente o Tupã, com muito sucesso, no dia 2 de setembro agora, e já está totalmente operacional na costa brasileira, com mais de 100 horas de missão. Eles também produzem o Ariel, junto com a COP da UFRJ, e será com um drone aéreo em conjunto nas operações. A Sea Robotics, dos Estados Unidos, Buy System, da Inglaterra, esse consórcio de navio patrulha de derramamento de óleo, quer dizer, esse consórcio de empresas produzirá esse navio patrulha, que vai ser totalmente autônomo. Temos aqui a Sea Machines, que trabalha junto com a Maersk para desenvolver a inteligência artificial a bordo. Destaco aqui a linha de pensamento, que é uma demonstração do quanto essa tecnologia fará enormes diferenças. Eu estou correndo aqui, professor, estou tentando já encerrar. E o Michael Johnson deixo aqui para que todos conheçam. Então, tem uma série de empresas. Essa aqui é uma chinesa que lançou o seu protótipo, totalmente já operacional, ele só vai aumentar a escala. O centro de controle remoto na China já está em construção. Esse aqui é do Canadá, é uma embarcação já pronta para combate a incêndio, da Robert Allen, que produz também o Ramora para apoio portuário, um projeto também fantástico. E aqui uma palavra do CEO da Robert Allen, o próprio senhor Robert Allen, que é muito confiante com a introdução dessa tecnologia. Essa aqui é a gigante japonesa, também em andamento. Isso aqui é um centro de estudos em Singapura, feito somente para a produção de navios autônomos. Um deles já está operacional, junto com a Wärtsilä, e estão já em testes. Esse aqui é um pequeno, enfim, tem muitas ocorrências no mundo inteiro. Esse aqui é uma experiência hull-to-hull, que prevê também testes para aproximação em FPSOs, enfim, em toda a segurança para embarcações offshore autônomas. Enfim, assim, só para encerrar então, professor, aqui temos algumas novas organizações. Destaco aqui a Massports, que reúne esses países que estão já trabalhando para desenvolver o mais rápido possível a solução para navios autônomos. Todas essas organizações estão voltadas na corrida de uma forma ainda mais forte a partir de 2020, juntaram esforços. Por isso, fica aqui, professor, a minha indicação para que aproveitemos esse momento inicial, mundial, da criação dessas tecnologias disruptivas para a fundação
quem sabe, de um cluster brasileiro, para juntarmos aqui no Brasil nossas forças, dessas diferentes iniciativas que existem no Brasil, para que elas se fortaleçam em conjunto e possam criar esse cluster, e vai abrir uma série de oportunidades, inclusive atrair investimentos internacionais, alavancar estudos acadêmicos e participar ativamente desse novo cenário. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na verdade, conhece já esse assunto e poderemos ter boas notícias ainda em breve. A padronização mundial, portanto, é uma janela de oportunidades para o Brasil, né? Eu deixo aqui sobre o destaque que dá o presidente da ONE-Sea, aquela organização que eu me referi, que reúne vários países e empresas, né, aqueles gigantes da indústria marítima, em que, por não ser regulamentada e não haver a interoperabilidade padronizada, passa a ser ainda uma grande oportunidade para o Brasil entrar, e essa janela não deve ser desperdiçada, até pela criação de empregos que vai gerar na cadeia produtiva. Professor, finalizando realmente, a IMO ela já estabeleceu uma reunião em 2019 com os parâmetros iniciais para a introdução da tecnologia totalmente autônoma ou inteligência artificial embarcada com tripulação. Temos os cyberataques como um principal desafio, porém encaminham as soluções para peer-to-peer e blockchain. Há uma confiança muito grande para que, apesar das vulnerabilidades que poderiam existir, os sistemas sejam fechados, impedindo que hackers possam adentrar, né? Principalmente quando os navios estiverem, lógico, sendo controlados remotamente, e existe uma desconfiança ainda dos marítimos atuais, que isso aí vai ser vencido com a comprovação prática e as novas certificações das quais nós estamos falando. À medida que os marítimos forem sendo certificados para essa nova tecnologia, eles vão ficando mais confiantes com essa nova situação. A pirataria é um problema que não ocorrerá, porque o pirata sobe numa embarcação totalmente autônoma, ele não tem quem render, quem sequestrar, quem tomar como refém. Por fim mesmo, professor, eu queria render aqui uma homenagem aos nossos inventores brasileiros que estão hoje fazendo parte dessa corrida, porque igualam-se, na minha opinião, a Santos Dumont e Roberto Landel de Moura, o padre que inventou o telefone sem fio. Nós temos aqui o Dr. Aristides Pavani Filho, que já em 2015 iniciou uma embarcação totalmente autônoma e começou a operar em 2017. Temos a Tidewise, mais uma vez, no nome do Rafael Coelho, engenheiro e arquiteto naval, que desenvolve, que chefia, lidera essa importante empresa, vamos dizer, essa importante iniciativa, tanto quanto a do Flatfish, que começou em 2015, que é um submarino para inspeção das linhas de petróleo submarinas da Petrobras. É um outro grande exemplo da indústria brasileira. Temos aí o Centro de Tecnologia em Santa Catarina, que passou a ser um polo de desenvolvimento também dessa tecnologia, onde tem nanosatélites que podem integrar todo o sistema de comunicações, satélites próprios, e vão poder gerenciar toda a parte de comunicação diretamente com navios autônomos. É uma tendência sem volta, professor? A autonomia de navios autônomos e o controle remoto? Eu diria que sim. Para isso, precisamos nos adaptar às mudanças e buscar novas certificações. Professor, só encerrando aqui, queria aproveitar, mais uma vez agradecendo pela oportunidade, queria só mencionar aqui algumas pessoas que me ajudaram muito nesse trabalho inicial e que hoje me faz ser um grande entusiasta do estudo de navios autônomos. O comandante Francisco, capitão de longo curso, comandante Francisco César Monteiro Gondar, que acompanhou o meu trabalho desde o começo, comandante André Antônio da Silva, da DPC, claro, o meu orientador, Dr. Hermann Regazi Gerck,
um eminente professor do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, a professora pedagoga Carla e Silva Bastos, que entendeu o conceito desde o início, e ela também passa a ser por entender esse conceito muito importante no SIAGA para que possa implementar essa nova tecnologia junto ao corpo de alunos. O mestre engenheiro Hélio Sinohara, que amanhã fará uma palestra, quero saudá-lo, ele fez parte também do simpósio internacional lá em Amsterdã. Quero saudar também, finalizando aqui a minha longa lista, professor, o doutor Augusto Greco, procurador público, que escreveu vários artigos científicos sobre navios autônomos e passa a ser uma autoridade no assunto também no Brasil. O tecnólogo de gás e petróleo Vitor Eduardo Isaías da Silva, que também é um entendido do assunto e que ajudou também em todo esse processo. Era isso, professor. Muito obrigado. Eu agradeço, em nome da equipe organizadora do evento, a exposição. Temos algumas perguntas para serem feitas, mas, em virtude do tempo, a gente não vai poder se estender muito. Faria apenas uma. O custo de transformação de um navio convencional é possível para se transformar em um navio autônomo ou é impraticável, devendo-se partir para novas construções à medida que haja interesse nesses navios? Excelente pergunta, professor. Ainda estamos passando pela fase da regulamentação. Então, como esses sistemas ainda estão sendo testados, né, estão ainda em fase de trials, ainda vai ser oferecido à indústria, esses parâmetros precisarão ser definidos. Por isso mesmo que o Brasil precisa entrar nessa corrida o quanto antes, para ele ser um copartícipe em primeiro nível dessa situação. Agora, que existe a tecnologia para isso, sim, existe. Porém, há um desafio importante em relação à manutenção das máquinas atuais, né, da força propulsora atual, que precisa ainda do tripulante em muitas embarcações. Então, não dá para ficar transformando qualquer embarcação em não tripulada, retirar a tripulação. Isso não é muito seguro, na minha visão, fazer. Mas a substituição, sim, a substituição de navios ocorrerá com o tempo, gradativamente. Perfeito. E mais uma que estava programada, não tem como deixar de falar, o que vai ficar nessas estações de Ele necessariamente vai ser um oficial de máquinas e um oficial de náutica. Esses postos poderão ser ocupados por pessoas de outras atividades, o que demandaria, de fato, uma dificuldade maior na empregabilidade dos nossos oficiais. Perfeito, professor. Essa é uma outra grande janela de oportunidade para os oficiais de náutica, para os marítimos, que precisam ter um navio-escola para aproximá-los da realidade do mar. Por isso, quem faz vela, remo, no SIAGA, são alunos que merecem já a maior consideração possível, porque fazem parte já desse contato, primeiro contato com a realidade do mar, das intempéries, do vento. E à medida que nós tivermos navios autônomos e centros de controle remoto, nós vamos ter, vamos dizer, uma dissociação da realidade. Então, por isso que o navio-escola passa a ser uma necessidade a ser considerada para que tenhamos o treinamento dentro do ambiente naval, marinho. E terminando, é importante também colocar o seguinte, que há esse risco de outros profissionais entrarem. Por isso mesmo que é fundamental que a gente participe desse momento histórico da entrada dessa tecnologia, para que façamos com que nós, marítimos, que somos preparados para isso, tenhamos a oportunidade imediata, né, franqueada, quer dizer, pelo nosso conhecimento, pela nossa formação, né, tenhamos garantida essa oportunidade. Perfeito. Tá bom, comandante, eu agradeço, então, em nome da equipe organizadora, pela sua participação neste evento, que possamos futuramente dar continuidade a esse tema tão fascinante, contando com
o seu conhecimento e com as suas pesquisas, que eu sei que estão em andamento também. Muito obrigado, me despeço de todos, agradecendo pela participação. Agradeço também, professor. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.